Olá pessoal, boa tarde. Quero agradecer em primeiro lugar o convite que a Nayara me fez, eu, o pastor Evandro, para participar desse importante debate que a IPI faz nessa tarde de sábado aqui em São José do Rio Preto. Agradeço e aproveito a oportunidade para mandar um abraço, um grande beijo ao pastor Mário, que é uma pessoa que eu respeito muito e sem dúvida nenhuma uma das mais importantes lideranças religiosas da nossa cidade. Aproveito também para me desculpar porque o fato de eu não estar aí com vocês agora, nesse momento, foi um deslize meu, foi um erro meu, né? Um conflito de agendas que eu acabei provocando sem perceber. Me desculpa Nayara, desculpa pastor Evandro por essa falta. Mas esse debate é um debate fundamental, é um debate muito importante entre muitos outros debates que estão acontecendo na sociedade brasileira hoje e evidenciam como a sociedade brasileira está se discutindo, né? A questão da liberação do uso de drogas, a questão do aborto, a adoção de crianças por casais gays, esses entre outros debates que são debates importantes e estão sendo feitos e que a sociedade precisa discutir, e a discussão desses assuntos apontam a direção que o Brasil deseja tomar, aponta a direção que a sociedade brasileira deseja tomar. Olha, a maioridade penal ela foi em larga medida discutida no Brasil em função da violência nos grandes centros urbanos brasileiros e o envolvimento de menores nesse quadro de violência urbana. Num primeiro momento eu me coloquei contrário à diminuição da maioridade penal, porque as estatísticas à disposição no Brasil a respeito disso evidenciavam, mostravam e mostram que menos de 1% dos assassinatos provocados no Brasil tem o envolvimento de menores. Essa era a informação oficial que nós tínhamos até alguns meses atrás. Entretanto, foi a partir de maio ou abril, não me lembro bem, surgiu uma informação nova que fez mudar bastante essa discussão, que foi o fato de que, na verdade, as estatísticas que existem no Brasil hoje a respeito do envolvimento de menores em crimes, especialmente em assassinatos, são estatísticas extremamente precárias, extremamente inconfiáveis, né? Dados que foram revelados, inclusive alguns dos estados do Nordeste, né? Dados de delegacia, dados colhidos, dados realizados e apontados pelas polícias locais em alguns estados, mostram, por exemplo, a participação de menores em 40% de homicídios em alguns estados brasileiros. Então, ou seja, a informação que nós tínhamos a respeito da não participação de menores em crimes contra a vida, na verdade eram dados muito precários e pouco confiáveis, como está evidente. Já foi aprovado no Senado Federal, já foi aprovado no Congresso Nacional o projeto da Luísa Nunes, que não tipifica todos os adolescentes de 16 anos como maiores, mas tipificaria como maiores apenas aqueles adolescentes que cometessem crimes hediondos, crimes contra a vida e alguns outros característicos que eu não me lembro agora. Então, assim, cometidos crimes pré-estabelecidos pela lei que foi agora aprovada do projeto da Luísa Nunes, esse adolescente ele seria julgado e condenado como adulto, ainda que não iria para um presídio junto com os adultos. Iria cumprir pena em unidades prisionais de adolescentes. Muito bem. Me parece que a grande questão que está colocada hoje no Brasil é sobre a discussão não apenas de direitos, mas principalmente e fundamentalmente de responsabilidades. Esses últimos 30 anos, o que se viu no Brasil foi a exacerbação, foi assim um hiperatrofiamento da discussão a respeito de direitos. De repente, o Brasil que emerge a partir da ditadura militar é um país que emerge em busca de direitos, como se como se o Brasil da ditadura não fosse o Brasil que conferisse direitos. Era o Brasil que também conferia muitos direitos. É claro que também foi um país, especialmente da parte do Estado, que avançou contra a sociedade civil em muitos aspectos. Mas isso não significa que houve um Estado totalitário
do ponto de vista político e do ponto de vista legal. Mas o Brasil que emerge a partir dos anos 80 é um Brasil que tem uma agenda política que fala muito em direitos. O direito das mulheres, o direito dos negros, o direito das crianças, o direito dos sem terra, dos sem tetos, o direito dos alunos, dos estudantes, dos filhos, das crianças, dos idosos, dos deficientes físicos. Ou seja, o Brasil vai ser hiperatrofiado na sua discussão política a partir dos anos 80 com a ideia de direito. E tem um lado dessa discussão que ficou infimamente colocada, quase inexistente, que é a questão relativa a obrigações, deveres, né? Quais são os nossos deveres? Ou seja, a gente tem um conjunto enorme de direitos, mas esses direitos não vieram acompanhados de quais são os nossos deveres com relação à sociedade da qual nós fazemos parte. Os direitos, quando eles são conferidos à sociedade, mas esses direitos eles precisam estar envolvidos, né, numa cultura de obrigações, numa cultura de deveres, numa cultura de responsabilidades do indivíduo com relação à comunidade da qual ele faz parte. Eu tenho a impressão que esses 30 anos, em função disso que eu acabei de dizer, criaram no Brasil uma cultura de extrema irresponsabilidade, uma cultura de desmando, uma cultura onde a autoridade, toda ela, ficou completamente esboroada, ela foi desconstruída. A gente assiste isso hoje na escola em relação ao professor, em relação ao diretor, em relação ao inspetor de aluno. A gente verifica isso em relação às famílias, uma vez que os pais, pais e mães não conseguem ter e não têm mais a mesma autoridade que tinham em relação aos seus filhos. A gente observa isso na relação da sociedade com o Estado, seja nessa relação do desrespeito com a polícia, do desrespeito com a justiça, a imagem que as pessoas têm hoje em relação à classe política, ao vereador, ao deputado, ao governador, ou seja, todas as autoridades do Brasil, elas estão sob suspeita. Todas as autoridades estão sob suspeita, inclusive as autoridades religiosas. Então, de repente, ninguém olha para uma autoridade religiosa com um olhar generoso, com um olhar amoroso, com um olhar de respeito, um olhar de submissão, no sentido de que aquela liderança ela é uma autoridade e ela é uma autoridade que foi conferida também pela comunidade. Não, a gente olha para todas as autoridades, sejam autoridades civis ou autoridades religiosas, mas a gente olha sem respeito, a gente olha não dando a ela a legitimidade que só a legitimidade pode conferir poder. O que eu quero dizer assim, nós vemos uma crise hoje no Brasil que é uma crise da autoridade que não tem legitimidade. Ela é uma autoridade, mas ela não tem legitimidade. E ela não tem legitimidade justamente porque nós retiramos dela a legitimidade. A legitimidade é o quê? A legitimidade é aquilo que confere autoridade a quem tem poder. Muito bem. Essa situação toda, de desconstrução da cultura que aconteceu no Brasil nesses últimos 30 anos, essa situação de desconstrução da autoridade, a cultura de desconstrução do folclórico, do tradicional, de desconstrução de uma cultura religiosa, de uma cultura interiorana, conservadora, que o Brasil viveu até os anos 80, a desconstrução de toda essa cultura, ela deixou as gerações mais novas, especialmente as gerações nascidas dos anos 80 para cá, deixou essas gerações com a impressão ou com a certeza quase absoluta de que ela é toda possuidora de direitos, ela é toda possuidora de prerrogativas, ela é toda possuidora de individualidades que significam que ela tem o direito de escolher o que ela quiser, mas ela não tem nenhuma contrapartida, ela não tem nenhum dever, ela não tem nenhuma obrigação com a sociedade da qual ela faz parte. Então, a relação da criança e do adolescente com os pais é uma relação em que os pais são obrigados a me darem, a me formarem, a me prepararem, mas eu não tenho nenhuma obrigação com eles. A relação na sociedade civil adulta, de que eu preciso que o Estado faça isso, faça aquilo outro,
em termos de direitos e obrigações, mas eu, enquanto cidadão, não me sinto obrigado a nada em relação ao Estado, não me sinto obrigado a nada em relação à comunidade da qual eu faço parte. Ou seja, as gerações nascidas dos anos 80 para cá, elas foram conformadas dentro de uma cultura de ociosidade, dentro de uma cultura de desrespeito, uma cultura de pouca necessidade de participação na vida adulta. O adolescente se transformou dos anos 80 para cá numa comunidade à parte, né? A única obrigação dada a esse adolescente é a de estudar, a única obrigação dada a ele é que ele deve ir à escola, estudar, etc. Ele não trabalha, ele não tem nenhuma vinculação comunitária de responsabilidade, ele não participa de nada, a menos que ele queira, e são muito poucos aqueles que querem, né? À exceção dos jovens que estão aí hoje nesse debate na IPI, né? E temos muitos jovens que fazem isso e que debatem, que têm um vínculo com a comunidade, especialmente religiosa, mas não é o geral, não é o grosso, né? Não é a maioria. Então, o que acontece? A gente chega hoje no Brasil numa situação em que a sociedade ela sente que ela perdeu o controle de tudo. Tá? Então, nós nos vemos dentro de um contexto em que o desmando é completo, a violência cresce cada vez mais nas cidades, a sensação de insegurança é crescente, a ideia de que ninguém manda em ninguém, de que autoridade nenhuma é respeitável, né? A ideia de que nenhuma autoridade tem nenhum poder sobre mim, porque é eu que tenho que escolher, eu que posso escolher. Ou seja, a comunidade ela não tem voz contra o indivíduo. Eu quero chamar a atenção aqui para uma situação. Se você vai a Singapura, né? Aliás, tem um debate interessante num texto que eu li recentemente entre um intelectual de Singapura e o Samuel Huntington. O Samuel Huntington, ele é um sociólogo norte-americano, bastante famoso nos Estados Unidos. Eles estão fazendo uma conversa e esse intelectual de Singapura, ele fala assim, olha, aqui em Singapura, se alguém estiver andando na rua, um jovem, e a polícia, ela desconfiar com esse jovem, ou qualquer pessoa, não precisa ser jovem, qualquer pessoa, que essa pessoa ela estiver usando drogas ou ela estiver portando drogas, a polícia tem autoridade para parar essa pessoa, tá? Revistá-la, e se essa pessoa estiver carregando drogas ou se ela tiver feito uso de algum entorpecente, a polícia tem autoridade e legitimidade, tá? Para encaminhar essa pessoa a um internamento compulsório. Então, se a polícia descobrir que essa pessoa está usando drogas ou transportando drogas, esse policial tem a autoridade para encaminhar um internamento compulsório nessa pessoa, e só num segundo momento a família dessa pessoa será avisada de que ela foi internada. Tá? Bom, o resultado disso, diz esse intelectual lá de Singapura, que eu não me lembro o nome, mas o resultado disso é que, o que acontece? Ele diz assim, olha, o resultado disso é que você tem um indivíduo aqui em Singapura que tem menos liberdade, ele tem menos liberdade, tá? Porque a polícia tem autoridade para pará-lo e intervir no comportamento dele. Agora, você pode andar em Singapura, em qualquer cidade de Singapura, do dia ou da noite, que você dificilmente vai ser assaltado, dificilmente você vai ser roubado, dificilmente você vai ser assassinado ou estuprada. E aí ele lança o desafio para o Samuel Huntington e diz assim, ó, me diga uma cidade nos Estados Unidos mediamente importante em que eu possa fazer isso. Ora, a conclusão dessa história é que nós precisamos nos perguntar hoje na sociedade brasileira se nós vamos continuar dando liberdade sem fim ao indivíduo para que ele faça e se comporte da maneira que ele quer, com resultados cada vez mais trágicos para a sociedade de uma maneira geral, com resultados cada vez mais danosos para a comunidade da qual nós fazemos parte, ou se nós vamos começar a impor limites a essas liberdades individuais para que nós possamos obter e colher uma comunidade, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta. Eu acho que o ponto de fundo, né, o pano de fundo da discussão sobre a maioridade penal, ou a maioridade penal aos 16 anos, está muito ligado a isso. Tá?
É uma pena que nós tenhamos chegado no Brasil numa situação em que a sociedade, de uma forma geral, ela estressou-se de tanta insegurança, ela se intoxicou de tantos direitos e agora ela reage de maneira até, de certa forma, quase radical, embora não seja bom que seja radical, mas ela está reagindo com muita força no sentido de ir ao caminho inverso. Então concedemos direitos em demasia nesses 30 anos, concedemos aos indivíduos a possibilidade de fazer o que bem entendessem e eles fizeram e estão fazendo, e a sociedade se vê hoje acuada, amedrontada, assustada, né, diante de tantas liberdades, diante de transformações do comportamento, diante de transformações da maneira de viver no Brasil, em que as pessoas não se reconhecem. De repente a gente olha para o país e assistimos coisas que nós não nos reconhecemos. Ou seja, cadê aquele Brasil tradicional, cadê aquele Brasil que nós conhecíamos antes e que hoje nós não reconhecemos? Então o debate hoje em torno desses variados temas que eu coloquei no início da minha fala, e nesse em particular da maioridade penal aos 16 anos, ele está ligado a isso, está ligado a uma reação da sociedade que quer impor limites a uma quantidade imensa de liberdades que nós não conseguimos mais restringir, né? E que nós não conseguimos mais nos relacionar. De repente as pessoas se sentem à vontade para fazer o que bem entendem. Aonde nós queremos chegar com tudo isso? Né? Então me parece que a ideia mesma de uma maioridade penal de 16 anos está ligada ao fato de que a sociedade não consegue mais se relacionar de maneira natural com a ampla margem de ação que o indivíduo tem e a mínima responsabilidade que esse indivíduo tem em relação à comunidade da qual ele faz parte. Então a ideia de punir está ligada a isso. Tá? A ideia de punir está ligada a isso. E quando nós observamos, por exemplo, um fato recente aí no Brasil, quer dizer, a quantidade cada vez maior de escolas que adotam, né, um sistema militar de educação, com a própria polícia militar, em muitos casos, administrando essas escolas, né, o sucesso dessas escolas, né, ela é revelador disso. Quer dizer, a sociedade não sabe mais como lidar com as coisas como elas estão aí hoje, e está apelando, né, está tomando a iniciativa de criar uma cultura nova, que seja uma cultura mais restritiva, que seja uma cultura que permita que a comunidade possa viver melhor. Porque chegamos a uma situação em que isso não está sendo possível. Eu posso adiantar para vocês aqui, e vocês vão acompanhar isso daqui a alguns anos no Brasil, daqui a alguns anos no Brasil, não será muito, nós estaremos debatendo o fim da pedofilia. Nós estaremos debatendo no Brasil o direito que as crianças têm de fazerem sexo com os adultos. Esse debate vai vir, esse debate vai vir. Tá? Por quê? Porque a caminhada que nós estamos fazendo enquanto sociedade, de liberalização e de direitos do indivíduo e direitos cada vez mais amplos, vai levar a essa discussão naturalmente, porque essa discussão já é uma discussão que é feita em outros países. Os Estados Unidos é um. Amplos estratos da sociedade americana, inclusive intelectuais, defendem que as crianças têm o direito de transar com os adultos. Né? Esse debate só pode ser aceitável numa sociedade que dá direitos aos indivíduos sem limite nenhum. Não é o que eu imagino que seja positivo, evidentemente, não é o que eu acredito que seja bom, não é o que eu acho que nós, enquanto sociedade, devemos aceitar, e com certeza um ponto de parada, um senão para tudo isso que está aí, é nós colocarmos a questão da discussão a respeito das liberdades individuais. Nós precisamos começar a debater o fato de que, se quisermos uma sociedade melhor, mais segura, mais responsável, mais adulta, porque a liberalização dos direitos individuais aumenta o infantilismo do adulto, aumenta o adolescentismo da sociedade. Se nós quisermos reverter esse processo, sem dúvida nenhuma, a discussão de colocar limites a essas liberdades individuais é fundamental. O que nós queremos? Nós queremos uma sociedade em que o indivíduo tem liberdade para fazer o que ele quer,
e daí nós vamos ter todas as consequências advindas disso, ou nós queremos uma sociedade onde a comunidade se sinta mais segura, se sinta mais protegida, se sinta mais responsável, se sinta mais adulta. Essa é a escolha. Ou a gente vai ter uma sociedade de adultos, de pessoas responsáveis, em que o indivíduo tem limite para aquilo que ele pode fazer, ou nós teremos uma sociedade onde os indivíduos fazem o que bem entendem e a sociedade, de uma maneira geral, vai pagar o preço disso. Já estamos pagando. Todos esses protestos que estão acontecendo no Brasil, nas ruas, nas redes sociais, nas escolas, nas salas dos professores, lá mesmo na faculdade a gente debate isso praticamente todos os dias, todos esses debates é de uma sociedade que está se perguntando para onde a gente vai. E tenho a impressão que o Brasil vai escolher e precisa escolher, né, colocar um pouco o pé nesse processo de transformação que a gente não sabe aonde vai nos levar e, pelo que estamos vendo, está nos levando a uma situação muito complicada. Tá? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, uma frase que eu cunhei algum tempo atrás, se nós quisermos continuar progressistas, nós precisamos ficar conservadores. Eu acho que é isso. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite e novamente, Nayara, Pastor Evandro, me desculpe pela ausência. Bom debate para vocês.